Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marco Narciso e eu resolvi produzir esse material para você, uma aula sobre crenças. As crenças, elas acabam atingindo todas as pessoas, independente de quem seja. Vamos pensar que nós podemos utilizar esse conteúdo tanto numa sessão de coaching, como em uma sessão terapêutica, como também para você mesmo que quer se desenvolver e ser alguém melhor do que você já é hoje. Nós vamos falar sobre crenças porque as crenças elas são a base de tudo que nós vamos fazer ou deixar de fazer nas nossas vidas. Se a gente parar para pensar, Robert Dilts fala uma coisa que é bem interessante, que nós somos um conjunto de crenças que andam e falam em todos os lugares. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós achamos que é interessante ou deixamos de achar interessante são as nossas crenças. Então as crenças elas são o filtro com o que nós enxergamos o mundo. Como nós podemos enxergar o mundo que está à nossa frente? E com esse filtro que nós olhamos, nós decidimos se nós podemos ou não ir para um determinado lugar ou outro, se vamos escolher uma coisa ou outra na nossa vida. Pensando um pouquinho naquela história de Platão, que ele fala sobre aquela metáfora da caverna, onde os homens estavam sentados, então eles estavam sentados e a luz estava fora da caverna. Então essa luz batia por eles, passava pelo mundo afora, passava dentro da caverna e refletia no fundo dessa caverna uma imagem. E esses homens, eles acreditavam, viam o mundo de acordo com um reflexo que estava vindo de um outro lugar. E as nossas crenças, elas acabam sendo um reflexo do que nós vivemos, vimos, ouvimos, presenciamos de alguma forma, ou na televisão, ou nas nossas famílias. Quando a gente pensa sobre a crença sobre relacionamentos são bons ou ruins, fáceis ou difíceis, tudo isso vem de acordo com aquilo que nós presenciamos na nossa vida. Então, as crenças nada mais são do que as lentes que nós vamos colocar diante dos nossos olhos nas diversas situações que nós passaremos na nossa vida. Então nós podemos escolher crenças das de mais variadas possíveis na vida profissional, sentimental, familiar, alimentação, esportes, corpo, o que é bom ou ruim, ético ou não para as pessoas. Então tudo isso nós vamos ficar questionando o tempo inteiro de acordo com o filtro que nós temos enxergado este mundo à nossa volta. Então, é através da crença que nós podemos enquadrar algo que é interessante ou não. Então, por exemplo, quando eu escolhi o que falar com vocês nesse momento, eu tive que escolher dentre várias informações o que passar num vídeo que pudesse de alguma forma te ajudar a se transformar e a transformar as pessoas que estão à sua volta. Usar isso como uma ferramenta, seja você o profissional que for, independente da área de desenvolvimento humano, ou se você trabalha na área financeira ou com um computador na sua frente, não importa. Então, a crença é o que vai fazer com que você possa enquadrar o mundo que está à sua frente. Para que você entenda um pouco mais, eu vou contar a história de um jovem com quem eu estava conversando, 19 anos. 19 anos de idade, normalmente a gente está ali vivendo o máximo que a gente pode, e a gente vai pensando um pouquinho na evolução do ser humano. Se a gente pegar a linha de Erik Erikson, que é um dos grandes nomes da psicanálise também, ele fala que a adolescência acaba aos 19 e aos 20 começa o jovem adulto. Então ele estava nessa fase de transição onde ele já tinha passado por uma construção de identidade, de valores, princípios, e dali para frente ele teria que escolher o que ele faria. E o que é engraçado que Erik Erikson fala nessa fase do jovem adulto é que é uma fase de isolamento ou intimidade. Como que nós vamos nos relacionar com o mundo à nossa volta, seja ele em qual área for. Então tudo isso depende da construção que houve antes, sim. Então nós vamos observar vários teóricos dizendo que nós nascemos uma tábula rasa, sem nenhum tipo de conhecimento, e alguns dizem, não, nós não nascemos assim, nós já carregamos algumas heranças, tanto genéticas, quanto ensinamentos que a gente vem pegando desde o útero. Então, independente de como você acredite, se você nasce com alguma informação ou sem, aquilo que é importante você pensar é como que todas essas coisas foram estabelecidas na sua vida. Então, como essas construções foram feitas a partir do momento que você abriu o seu olho. E então, uma vez conversando com esse jovem, participando daquele momento ali, eu perguntei para ele quais eram os seus sonhos, com o que você gostaria de fazer da sua vida, o que você gostaria de construir na sua vida. Ele falou, nada. E os seus sonhos? Não, nenhum, não tenho nenhum sonho.
E aquilo me deixou assim, sabe, questionando, será que é possível? Será que não é possível? Meu Deus do céu, como alguém não tem sonho? É uma coisa tão simples o sonho, é uma coisa tão fácil. Basta você imaginar uma coisa que você gostaria e você está sonhando. Só que para aquele jovem, sonhar era uma coisa muito complicada, porque a vida que ele tinha e como ele havia construído a sua vida mostrava que não adiantava ele sonhar, porque ele não teria mesmo. Ele não conseguiria alcançar aqueles sonhos, ele não poderia fazer absolutamente nada, porque não daria certo para ele. Porque não deu certo para um, para outro, para as pessoas que estavam próximas, para os seus pais, então por que daria certo para ele? Porque ele seria o único da família que seria totalmente diferente das outras pessoas. Então, aquilo me incomodou bastante. Eu falei, como uma pessoa não tem sonho? E aí minha cabeça, né, que já é mirabolante, já fico tentando imaginar vários planos, vivendo no mundo de Bob, eu fico imaginando, assim, não, como é que eu posso ajudar esse jovem? Como eu posso construir algo que impacte essa vida? E eu tenho conversado com muitas pessoas, muitos alunos meus, alunos que eu faço mentoria, e eles me perguntam sempre, e sempre a gente acaba esbarrando nas mesmas coisas, e a gente chama isso de crenças. Então, por isso que nós vamos conversar agora um pouco mais sobre crença, por essa real importância que ela tem. Então nós vivemos sobre essas crenças. E essas crenças, elas estabilizam a nossa vida. E às vezes você desafiar ou confrontar uma crença de alguém, seja ela qual for, às vezes a gente acaba confundindo crença com religião, e não é bem isso, né? Quando a gente imagina crença, nós estamos imaginando várias coisas, ou seja, tudo o que você acredita. Se isso é real ou não, possível ou não, bom ou ruim, isso não importa, são suas crenças, e crenças a gente não vai ficar discutindo, é o que você acredita. Então, é sobre ela que nós estabilizamos a nossa vida. É como se fosse uma placa. Só que às vezes a vida nos proporciona um abalo sísmico nessas placas tectônicas da nossa vida, as nossas crenças, e às vezes as pessoas ficam um pouco mexidas. O que eu vou fazer? Eu acreditava que isso era verdade, agora isso não é mais verdade? E agora, o que eu faço? Para onde que eu vou? Para onde eu corro agora com tantas situações para eu viver? Então a crença, ela acaba sendo essa estrutura que, se ela for questionada ou abalada, ela pode fazer com que a pessoa viva uma mudança absurdamente grande na sua vida. E a função de um terapeuta, de um coaching, de um colega, dos pais, é a gente proporcionar pequenos confrontos constantes com as nossas crenças. É a gente desafiar as nossas crenças para saber se elas estão ou não a contento, se elas estão ou não estabilizadas e se realmente elas são boas ou ruins. Então, não existe nada de ruim em confrontar uma crença. Até mesmo porque, se você acredita naquilo e aquilo realmente é sua crença e está embasado, sólido, não vai mudar. Porque você escolheu que aquilo seria um padrão para a sua vida, ok? Então, vamos imaginar os nossos relacionamentos, por exemplo. Um assunto que eu tenho tratado muito na clínica são relacionamentos afetivos, família. Homem é tudo igual. Mulher é tudo igual. Adolescentes são todos iguais. Casamento é tudo igual. Gente, nada é igual. São pessoas diferentes, em contextos diferentes, em situações diferentes e que podem ser feitas e olhadas de um jeito diferente. Então não tem por que ser constantemente igual. Só que muitas vezes as pessoas chegam até a gente com crenças tão delimitadas, tão já apontadas, que aquilo se torna algo que as pessoas têm até medo de fazer algum tipo de pergunta. Então todos os homens são iguais, então quer dizer que eu sou igual ao seu marido, ao seu filho, ao seu pai, ao seu irmão, então todos eles são iguais. A gente está falando de 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas na face da Terra. Vamos dividir aí, se fosse igualmente, mas não é, vão cerca de 40% aí seriam homens. Pô, olha o tanto de homem que a gente está falando na face da Terra. Será que todos eles são iguais mesmo? Será que para todos os mesmos valores, os mesmos princípios, as mesmas coisas são iguais? Ah, a mulher é tudo igual. Será que todas as mulheres são iguais? Ah, a mulher gosta de tudo que é com muito carinho. Carinho como? Não, carinho. Tem que ser carinho, brinco carinho, bolsa carinha, calça carinha. Opa, peraí, mas será que todas as mulheres são assim?
Ah, você quer agradar uma mulher, você dá o cartão de crédito para ela. Ok, gente, até eu vou ficar feliz se você me der um cartão de crédito. Então não é questão de homem ou mulher. É questão de você ter as suas escolhas e definir a sua vida. Então não é todo mundo igual. Aqui em casa nós temos 3 filhos. Cada um é diferente do outro. E todos tiveram as mesmas oportunidades, nós falamos as coisas com eles, tentamos achar caminhos, mas eles são muito diferentes, então nós temos que achar caminhos diferentes, formas diferentes. E mesmo com tudo isso, meu querido, olha, outra coisinha complicada é achar qual é a fórmula certa para cada filho. Isso que eu acabei de falar é uma crença. Ou coisinha complicada achar uma fórmula para lidar com cada filho. Então, quando a gente olha, por exemplo, Winnicott e outros autores, a gente vê que, na verdade, os pais não precisam ser perfeitos. Nós precisamos ser suficientemente bons. Então, estarmos equilibrados no meio ali, nem muito para cima, nem muito abaixo, para que não falte, mas também não sobre. Para que, com isso, a criança possa estabelecer os seus padrões e se desenvolver. Ah, Marco, mas isso também não é uma crença? Sim, é uma crença. Algumas crenças, elas são embasadas cientificamente. E se elas forem embasadas cientificamente, elas se tornam mais difíceis de serem contestadas. Mas até mesmo a própria ciência, se ela for feita da forma correta, ela não pode só buscar aquilo que valide a sua opinião. Quando eu comecei a estudar e fazer artigo científico, gente, a coisa que mais me frustrou foi ouvir de um professor, de um doutor que estava nos orientando, dizendo, olha, você tem que procurar coisas que sejam contra a sua opinião. Eu falei, mas espera aí, eu não tenho que achar e validar a minha opinião? Não, muito pelo contrário. Porque o verdadeiro cientista está em busca de uma informação que vai contra aquilo, ou quando vão mudar, quando essa situação será diferente, qual um olhar diferente. Então, olha só que crença também interessante. Da mesma forma que nós vemos cientistas, que você percebe em alguns artigos que são tendenciosos e seguem exatamente tudo bonitinho para que aquela pessoa tenha o resultado que ela buscava dentro de um padrão que para ela seja bom. Só que a verdadeira ciência, ele precisa vir recheada de informações para que você possa ser desafiado sim, contrariado sim, e através dos embasamentos que você tem, sustentar isso. E isso é feito como? De uma forma generalizada, então acontece em vários lugares, isso foi comprovado com várias pessoas, foi feita uma avaliação, uma pesquisa com várias pessoas e nessa avaliação identificou-se um determinado padrão. Então, padrões e fatos são coisas que estão ali. Então, por exemplo, ser baixo é complicado. Eu, Marco, teria dificuldade, embora já tenha sido baixo, quando criança, mas eu não posso falar que ser baixo de uma forma, quando é adulto, é difícil porque eu nunca fui. Agora, uma pessoa que é baixa na idade adulta, ela pode dizer exatamente o que ela sente por ser baixa na idade adulta. Então não adianta a gente querer contrariar. Ah, eu sou baixinho. Isso é uma crença? Não, isso é um fato. Se é um fato, é um fato. Não dá pra gente ficar contrariando fatos e dizendo, não, vou quebrar as crenças, isso é uma crença limitante. Agora, se eu colocar que por eu ser baixo, eu deixarei de fazer algo. Por exemplo, vários jogadores, inclusive dos Globetrotters, que eram os jogadores maravilhosos americanos, tinha alguns que eram mais baixos e tinham uma mão extremamente alinhada e faziam pontos fantásticos e cestas de 3 pontos como ninguém fazia. Então, não é só o tamanho que determina as coisas. Se a gente olhar o Bernardinho comparado aos jogadores atuais, gente, é uma estatura absurda, e nós estamos falando do Bernardinho. Só que dentro da família do Bernardinho, por exemplo, onde o número 1 não era ele, era o irmão dele, e era o número 2, ele ficou sendo o famoso Bernardinho. Por que que isso fez tanta diferença na vida dele? Por que que para o irmão não foi possível, como assim foi para ele? Tudo isso são crenças. Tudo isso são informações que a gente precisa começar a pensar um pouco sobre quais placas, sobre quais estruturas, sobre quais alicerces eu tenho embasado a minha vida. Sobre quais alicerces eu tenho estruturado a minha vida. Isso é uma coisa para a gente parar e pensar. Nós podemos então investigar isso sozinhos, nós não precisamos da vida ou de alguém, de um terapeuta, de um curso, não. É só eu ser uma pessoa um pouco mais inquieta e me perguntar mais. Isso é bom? É bom e com base em quê?
O quanto você acha que isso é bom? Bom comparado ao quê? Bom sobre qual perspectiva? Bom para todos? Bom para você? Está sendo ecológico? Isso é bom para todas as pessoas que estão à sua volta, na sua casa? Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a ver que esse alicerce precisa ser muito bem estabilizado e é ele que vai ditar a velocidade e o rumo que a nossa vida vai tomar. Então, de uma forma voltada agora à vida profissional, tem pessoas que, por exemplo, não conseguem lidar com crítica. Se você faz uma crítica, você perdeu o amigo. Se você faz uma crítica, você perdeu o funcionário. Ah, poxa vida, só me critica. Por que você não falou? Peraí. Primeiramente, a gente precisa entender o que nós estamos criticando. Nós estamos criticando a pessoa ou a atitude? A pessoa ou o resultado? Quando nós criticamos a pessoa, nós criamos um problema maior do que já existia. Então, quando você for fazer uma crítica sobre alguém ou alguma situação, critique o momento, critique a atitude, critique o resultado, mas nunca a pessoa. Do tipo, tinha um rapaz que trabalhava comigo, em uma das minhas equipes, que ele era um barato. Pensa um cidadão que fazia de tudo. A gente trabalhava na área comercial, ele fazia de tudo para conseguir fazer a venda dele. E às vezes ele excedia e ele falava coisas que não eram verdadeiras. Eu chamava ele de canto e falava assim, esse conteúdo que você falou é um conteúdo que não é aceitável. Você é brilhante, você é fantástico, você é uma pessoa com muitas coisas, muitas qualidades, mas isso que você fez, essa atitude sua pode gerar um problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, o que está faltando para você para que você consiga vender sem ter que aumentar a história? Aí ele trazia as crenças dele. Ah, porque as pessoas não têm dinheiro. Sério, as pessoas não têm dinheiro ou nós não conseguimos dar o devido valor àquilo que nós estamos oferecendo. Dar o valor significa mostrar que aquilo, além de um preço, existe um valor atribuído àquilo. Se você falar para algo que seja... Por exemplo, eu estava com a minha esposa no shopping e eu vi um guarda-chuva. Gente, muito engraçado, o guarda-chuva ele fecha ao contrário, né? Fecha para cima. Eu fiquei pensando, como é que vai abrir isso? Eu pedi para a moça abrir o guarda-chuva. Em primeiro lugar, ele tinha um ganchinho que punha no braço, para você ficar com as mãos livres. E aí, quando você abriu o guarda-chuva, ele estava para fora assim, ele ia torcendo e plup, ele abria assim. E tinha um forro interno nele, todo cheio de coisa, muito legal. E a vendedora me falou assim, olha, um guarda-chuva normal você vai achar de 10, 15, 20 reais. 25 se você quiser um guarda-chuva melhor ainda. Esse guarda-chuva, se eu não me engano, estava custando cerca de 128 reais. Gente, bem diferente daquilo que eu imaginava para um preço de um guarda-chuva. E aí a moça começou a dar valor ao produto. Olha, esse guarda-chuva, ele vai abrir para fora e quando você fechar, ele vai começar a acumular as gotas dentro dele, ou seja, não vai sair molhando tudo porque ele vai guardar tudo direitinho e quando você virar, ele acaba caindo toda a água, ele fica de pé sozinho. Ela começou a falar, eu falei, olha, eu saí correndo da loja, gente. Porque se eu ficasse mais um pouco lá, de tanto que ela estava valorando aquele produto, eu falei, cara, eu vou acabar comprando esse guarda-chuva caríssimo. Eu falei, não, que isso? Eu vou pôr dentro daquele saquinho que você põe na porta dos prédios, tal. Eu fui criando as minhas para poder fugir da vendedora, porque ela era muito boa. Então uma questão é você ter dinheiro ou não ter dinheiro, ou ter aquela quantidade, de você achar algo que atenda a sua necessidade e a sua expectativa, aquilo que realmente vai solucionar a tua vida. Então, na vida profissional, quando nós recebemos uma crítica, como que nós vamos lidar com ela? Poxa, que bacana, meu! Poxa, fala mais. Poxa, errei mesmo, né? E agora? Como é que eu faço? Pode ser assim? Pode ser... Toda crítica me possibilita uma autoanálise, uma investigação. Se for uma crítica bacana, ela virá ainda com uma sugestão. Então você acaba tendo a sua forma de pensar mais a do outro. E com isso você acaba construindo algo bacana. Mas se para essa pessoa que foi criticada, ela estiver sobre uma crença de que para ela é importante estar certo,
é importante estar sempre com a melhor ideia, dar a última palavra. É a pessoa que vai e faz, que chama a responsabilidade e eu sei todas as coisas. A minha nota é sempre a melhor, o meu trabalho sempre é o mais bem feito. Se essas crenças, eu preciso ser assim, somente essas pessoas são valorizadas, não existe espaço para o número 2, ninguém consegue fazer como eu consigo fazer. Se a gente tiver algumas estabilidades, algumas crenças muito estáveis, aquilo pode gerar um problema e um conflito absurdamente grande porque você fez uma crítica, mesmo que seja extremamente construtiva. Então, eu vou te dar uma dica muito bacana para que você possa dar uma crítica para alguém, chamar a atenção, para o filho, marido, funcionário, equipe, seja lá quem for, que é o feedback sanduíche. Então você começa fazendo um elogio sobre a pessoa, no meio você faz a crítica, de preferência construtiva, sobre o fato, nunca sobre a pessoa, e depois você termina com um elogio também. Então do tipo, poxa, você é tão inteligente, tão esperto, que coisa, como que aconteceu isso, esse resultado? Eu esperava que esse resultado fosse um pouco melhor, acredito que se tivéssemos feito de uma outra forma, teríamos alcançado um resultado bacana, mas eu tenho certeza que você, com a sua capacidade, vai ser muito forte, muito capaz de fazer uma estratégia melhor da próxima vez. Olha só. Então isso acaba doendo menos até para as pessoas que têm crenças embasadas sobre estruturas do tipo, eu preciso ser perfeito. Essas pessoas, normalmente, se a gente for ainda para uma linha da psicanálise, se pegarmos um pouco de Freud, aquele ego ou superego extremamente enrijecido, que precisa sempre estar certo, correto em tudo que faz, essas pessoas demonstrarão muita dificuldade em se relacionar e aceitar essas críticas. Por quê? Porque foram construídas sobre essas estruturas ao longo da vida. E elas vão ficando cada vez mais validadas. Então, quando nós vamos trabalhar com as pessoas, nós precisamos entender a lógica que está por trás disso. A lógica que está por trás desse pensamento. E as crenças não obedecem lógicas. Não obedecem. Simplesmente é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu gosto. Para mim isso é bom e acabou o assunto. E tem gente que sequer se abre para novas experiências ligadas à vida profissional, a um caminho novo, e a pessoa te mostra, olha, esse caminho pode ser melhor. Se isso conflita de alguma forma com essas estruturas, a pessoa sequer vai se abrir. Então, quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente tende sempre a julgar as crenças dos outros sobre as nossas crenças, os nossos olhares. E aí o que acaba acontecendo é que nós começamos a colocar uma lente para enxergar a lente do outro. E aí dificilmente nós enxergaremos o mundo com os olhos dos outros. Então, quando nós olhamos essa possibilidade, essa lente de fundo que está ali, e aí a gente vê como a pessoa construiu aquela crença para ela, do tipo, é possível alguém imaginar que é bom ser doente? É bom ter síndrome do pânico? Você já conseguiu imaginar isso? Na clínica, eu fui tratar uma moça que, no meio do tratamento, nós conseguimos identificar essa crença. Que quando ela tinha pânico, ela tinha a atenção dos outros. Eu fiz uma pergunta extremamente simples no decorrer da sessão. Como nós estávamos acessando o inconsciente dela, a informação chegou profundamente e rapidamente ao inconsciente dela. A pergunta foi, mas só existe esse jeito de você ter atenção? Ela parou, pensou e falou assim, não. Eu falei assim, e quais outras formas existem para que você possa chamar a atenção das pessoas? Eu já sou uma adulta, eu posso conversar com as pessoas e perguntar o que eu quiser, chamar a atenção de um jeito melhor. Eu falei, que interessante. E você ainda precisa ter pânico para chamar a atenção? Ela, não preciso. Eu falei, que bom. E como você vai fazer daqui para frente? Eu vou chamar a atenção sobre os meus valores, sobre tudo aquilo que eu já conquistei, aquilo que eu sou, aquilo que eu quero. Eu não preciso mais do pânico. E aí o que acontece é que a partir daquele momento ela começou a ter melhora, acabou o pânico da pessoa. Tudo sobre uma crença. Não precisa ter lógica, não precisa ter uma estrutura coerente uma crença. É uma crença. E é da pessoa. E cada um tem a sua. E respeitamos a crença do outro, simples assim. Agora, quando a gente pergunta e a pessoa se ofende, talvez essa crença não seja tão forte quanto essa pessoa acredita que seja.
Só que o que acontece é o seguinte, quando nós embasamos a nossa vida sobre uma crença, eu digo sempre para as pessoas que estão à minha volta, não existe nada pior, pior do que crença, é o foco no lugar errado. Quando eu foco no lugar errado, e eu acredito naquilo com todas as minhas forças, eu vou focar, por exemplo, para o caminho da direita. Só que o caminho da direita, ele é o caminho que vai demorar mais, será mais distante, me trará mais problemas. Mas, como eu foquei, eu vou continuar andando. Quando eu chegar lá no final, eu vou, estou no lugar errado, estou no caminho errado. E aí, nós vamos ter que fazer o quê? Dar a volta e andar tudo ao contrário. Então vamos imaginar que a pessoa andou 20 minutos na direção errada, ela vai precisar voltar 20 minutos e andar mais 20 minutos para alcançar o resultado que ela teria. Só que então ela já perdeu 60. Foco é muito importante, desde que o foco esteja no lugar certo. E as crenças direcionam o nosso foco para lugares específicos. Então, se eu tenho uma crença, eu vou andar naquela direção porque eu acredito que ali é melhor, ou vou falar que eu posso ou não posso fazer as coisas. Então a gente começa a olhar que existem dois tipos de crença. As crenças negativas, que nós vamos chamar de crenças limitantes, e nós temos do outro lado as crenças poderosas, as crenças positivas. Uma dessas crenças, a crença positiva, vai nos ajudar a avançar, a caminhar, vai nos encher de força, garra, determinação. E a crença limitante, essa por contrário, vai fazer com que a gente diminua, enfraqueça, percamos a nossa energia. E aí a gente vai ficando cada vez mais distante daquilo que a gente gostaria de alcançar. Então a gente pode olhar as crenças como crenças poderosas e crenças limitantes. Crenças poderosas têm que ser mais do que fortalecidas. Se elas são poderosas e elas nos ajudam a alcançar nossos sonhos, então vamos em cima. Por exemplo, quando a pessoa que eu falei do feedback numa empresa, ouve aquilo e fala, cara, que legal, eu tenho agora a oportunidade de crescer, avançar. E aí com isso eu vou agora arrebentar a boca do balão, vou crescer mais, vou avançar na empresa, vou ser promovido. Por quê? Porque agora eu sei onde eu preciso melhorar. Em contrapartida, aquela pessoa que fala, não, ela está me criticando, essa pessoa não vai com a minha cara, que horror. Essa crença é uma crença limitante que vai fazer com que essa pessoa continue sempre do mesmo tamanho, porque ela não pode ouvir crítica. Então, quando nós pensamos nisso, sempre nós teremos um conflito de crenças dentro da gente. Como diria o Dr. Richard Moss, criador da Mandala do Ser, um sistema de coaching de presença fantástico. Para quem não conhece o Dr. Richard Moss, ele foi o coaching do Anthony Robbins, do Robert Dilts, do Deepak Chopra. Tantos grandes nomes hoje já passaram pelas mãos do Richard Moss. Eu posso dizer que tive o prazer de fazer aula diretamente com ele, foi muito bacana. E ele falou uma coisa tão simples, que tudo nasce em pares, positivo e negativo. Então quando a gente foca numa coisa, a gente precisa dar uma investigada um pouco mais. Se aquela crença é positiva, então agora eu vou acelerar mais ainda, deixar ela cada vez mais fortalecida. Então eu vou saber um pouco mais sobre ela para que eu possa, nesse momento, ser contrariado, ser desafiado, olhar com outros olhos, olhar informações, como eu falei um pouco sobre a ciência, procurar coisas que contrariem aquilo. Agora, quando nós olhamos as crenças negativas, essas sim podem ser e devem ser confrontadas. Por que eu preciso continuar fazendo tudo do mesmo jeito? Por que eu preciso fazer as coisas caminharem sempre da mesma forma? Será que não existe um jeito melhor para eu fazer isso? Será que não existe uma forma mais agradável, mais rápida, mais eficiente? Eu só vou descobrir isso se eu focar naquilo que eu quero, que é no crescimento. Então, quando a gente começa a caminhar, a gente vai caminhar na direção que a crença determinou, mas eu tenho a obrigação constantemente de me perguntar, Marco, você acha que esse caminho é o certo? Pode ser melhor? Você consegue enxergar outro caminho? Eu vou me perguntando, por quê? Porque eu quero crescer mais. Isso é minha crença poderosa. E eu sei que se eu me questionar, eu farei com que esse crescimento aconteça mais rápido. Como Einstein falava,
Não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Então, o entusiasmo com que a gente faz as coisas está balizado, está embasado nas nossas crenças poderosas. Vamos pensar aqui, ó, e se eu for fazer algum trabalho e der errado? Bom, eu tento de novo. E se eu não conseguir? Mais uma vez? Mas você não tem capacidade para isso. Tudo bem, eu busco um novo recurso. Ah, mas desse jeito vai dar errado. Então eu tento de outro. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. A água vai bater num lugar, ela vai contornar os seus obstáculos. Eu serei como a água. Só que se a gente vê uma pessoa que está com uma crença limitante, ela fala, eu sou como a água, o sol bate em mim, essa prova está muito grande, muito forte para mim, eu vou evaporar. Tudo bem, você vai evaporar, vai subir, depois essas gotinhas vão se juntar, vão descer como chuva e vai molhar a terra e você com água acabou superando aquele limite. Só que as crenças limitantes acabam trabalhando isso de forma extremamente negativa nas pessoas, roubando os sonhos, as conquistas das pessoas. É como se a gente pudesse cozinhar um sapo. Não sei se você já ouviu falar disso. Colocar um sapo dentro de uma panela quente, ele vai bater e vai pular na hora, porque foi muito forte. Agora, você colocar o sapo na panela e você começar a aquecer gradativamente a água. O sapinho tá lá, tá gostoso e não tá percebendo que tá vendo a mudança. Quando for ver, já é tarde demais pro sapo. E muitas vezes nós fazemos isso. Colocamos o nosso foco na direção errada ou estamos ali sendo cozidos em banho-maria. E aí a coisa vai seguir. Meu objetivo hoje é falar contigo um pouquinho mais sobre essa estrutura. Gregory Bateson, ele fala sobre aprendizado. Na verdade, foi um psicólogo, foi um filósofo, foi um antropólogo, ele foi um monte de coisa, gente. Ele fazia a diferença onde ele estava em várias áreas da saúde. E uma das áreas que ele impactou diretamente foi a programação neurolinguística. Ele fez a apresentação ali do Grinder e do Bandler diretamente para Milton Erickson, apresentou Erickson para uma outra pessoa. Então ele era um cara que estava envolvido com um monte de pessoas que eram extremamente importantes no desenvolvimento humano. E ele desenvolveu algumas linhas do aprendizado sobre a metacomunicação, sobre esse processo de aprendizado que fez com que a cabeça da PNL se voltasse para alguns princípios muito interessantes. E aí Robert Dilts, ele vem com algumas estruturas que também são muito interessantes para desenvolver as pessoas e ajudar a quebrar as crenças, que são, você já deve ter visto aquela pirâmide dos níveis neurológicos. E lá em cima, no terceiro nível acima, abaixo de missão e identidade, nós temos crenças e valores. Olha o poder que tem essa crença e valor. Isso vai estar acima de ambiente, vai estar acima de comportamento, vai estar acima de capacidade, habilidades das pessoas. E a pessoa, quando ela acredita realmente, ela vai superar todas as coisas. Um grande exemplo disso é o pai da família Gracie, que foi e desenvolveu o jiu-jitsu brasileiro. Fez com que aquela ferramenta fosse tão bem adequada para a realidade dele que se transformasse em algo extremamente poderoso no mundo todo. O que acontecia ele era baixo e fraco. Mesmo sendo baixo e fraco, ele era extremamente eficaz em tudo que ele fazia. E ele conseguia alcançar resultados fantásticos em todos os lugares, em todos os combates. E ele começou a chamar pessoas de outras artes marciais para fazer um desafio, porque ele queria provar a eficácia do método que ele tinha inventado. E ele inventou um sistema de alavancas, onde ele não precisava fazer tanta força, onde o tamanho físico, a força física, não faziam a mínima diferença. Olha só como ele se adaptou. Ah, é importante isso. Não, não é importante. O importante é você ter a técnica certa e aplicá-la da forma correta. Então, quando você conversar com uma pessoa, respeite essa estrutura dela. Respeite como essa estrutura funciona. Porque lá no topo dessa pirâmide, se a gente for ver também outros grandes nomes dessa estrutura de desenvolvimento pessoal, nós vamos ver que todos eles vão falar coisas extremamente parecidas. Principalmente quando a gente esbarrar em crenças. Olha, até mesmo Freud, quando ele fala nos seus atendimentos, o que faz com que um atendimento acabe, ele diz que o rochedo da castração está entre o cliente, o paciente, como eles chamam, e o seu terapeuta. Naquele momento
a pessoa não consegue dar a volta nesse obstáculo e aí acaba a sessão, acaba-se ali o trabalho entre cliente e o terapeuta. Então, pessoal, olha só que bacana. Todos eles falam do poder que as crenças têm de limitar ou impulsionar as pessoas. Então, nós vamos dividir isso em dois tipos de crenças que são mais fáceis e um terceiro tipo que é uma forma mais difícil. A primeira crença seria uma crença mais leve, que ela não tem tanto fundamento. Ela é uma crença que eu acredito porque eu ouvi falar, eu não sei nem muito bem porque eu acredito, mas eu acredito porque, de alguma forma, isso chegou até mim. O que acontece, gente, é que qualquer pergunta um pouquinho mais elaborada para uma pessoa que tem uma crença do tipo não pode cortar a unha à noite. Já ouviu isso? Porque se você cortar a unha à noite, você vai virar ladrão. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso, gente. Então são várias crenças que são ligadas a crendices populares, a informações que foram passadas ao longo da vida, ao longo dos anos, e simplesmente ninguém contrariou e foi passando, passando, passando. Só que quando isso é questionado, e a pessoa para e pensa um pouquinho, usando a própria lógica ali, o raciocínio, ela fala, poxa vida, isso realmente não tem base nenhuma. Realmente isso aí é bobeira, então não, simplesmente não vou mais acreditar nisso não. E ela para de acreditar naquilo. A crença que a gente vai olhar, uma crença intermediária, é uma crença que podemos chamar também de nível 2, em algumas literaturas vocês vão ver dessa forma apresentada, ela já é uma crença um pouquinho mais embasada. Eu tenho as minhas justificativas que balizam, que determinam o porquê dessa crença existir. E aí ainda está mais aceitável. Só que através de boas perguntas, através de uma boa conversa, você é capaz de acessar esse estado e ajudar com que a pessoa vá lá e questione. Ela vá lá e confronte aquela crença e ela vai fazer um novo desenvolvimento muito melhor, muito mais habilidoso do que qualquer outra pessoa poderia imaginar. Poxa, você não acreditava nisso tão piamente? Não tanto, né? Mas eu acreditava sim. Por quê? Porque eu já tinha visto, ouvi alguém falar, achei interessante, li isso em algum lugar. Só que a pessoa me mostrou algo muito mais palpável. Tudo muda, a ciência foi mudando, as estruturas foram mudando, e eu acabei pensando e eu percebi que essa minha ideia é uma ideia antiga e que eu não preciso mais alimentá-la dessa forma. Opa, crença número 2. Agora, a crença número 3, normalmente ela é uma crença que foi empoderada por experiências pessoais. Então, quando a pessoa já viveu, disseram que todo homem é igual. Cresci ouvindo isso. Ok, crença 1. Não, mas olha, eu já reparei que o meu pai, o meu tio, o meu avô e o meu namorado são de tal forma. Terceira situação agora, como foi balizado, investido em cima disso, e ela começa a viver experiências repetidas sobre isso, então que ela conheça 2, 3, 4 pessoas que sejam iguais, 4 namorados que sigam o mesmo comportamento, acabou. Aquilo é uma crença mesmo profunda, eu já vivi. Eu estava lá, eu passei por isso. Eu vi com os meus olhos, com esses olhos que a terra há de comer. As pessoas começam ali balizar a sua crença, a sua fé, aquilo e acabou. É a mesma coisa que a gente falar para a religião de uma pessoa que aquela religião não existe. Olha, Deus não existe. E a pessoa fala, não, mas eu acredito. Não, não acredita não, é bobeira, isso aí nem existe, é a história da carochinha. Eu já vivi uma experiência com Deus. E você não pode contrariar aquilo que eu vivi. Nesse momento, aquela crença foi tão fortalecida pela experiência que dificilmente essa pessoa vai quebrar, a menos que ela viva e desconstrua a sua própria crença de alguma forma. Quando nós vemos isso, o processo de alterização, esse processo de alternar de uma forma tão absurda, as situações, mudanças de papéis, mudanças de vida, uma quebra de padrão total. É como se fosse um alternador mudando eletricidade de um lado para outro. A pessoa naquele momento mudou tanto que é como se ela tivesse morrido para uma vida e nascido para uma vida nova.
Dentro do processo utilizando a hipnose, nós podemos utilizar o transe para chegar à mente inconsciente e, chegando na mente inconsciente dessa pessoa, ajudá-la a ressignificar, a mudar os seus padrões e transformar todas as coisas sem que o impacto, sem que o choque seja extremamente grande em todas as áreas da sua vida. A função da hipnose, então, é ajudar a acessar essas crenças de nível 3. Crenças que foram embasadas por seja um significado que aconteceu, algo que você presenciou muito forte ou viveu. Então não importa. Se você acha que aquilo tem sido limitante na sua vida, é possível transformar esse processo em algo muito melhor, algo muito mais forte, algo que pode te impulsionar a alcançar mais e ser a sua melhor versão. Então, não fique segurando essa situação na tua vida. Se houverem crenças, questione, pergunte, saiba mais sobre elas, se aprofunde, questione você mesmo. Se você vê que ela se manteve, ela vai se fortalecer cada vez mais. Agora, se ela não se manter, ótimo, crie novas crenças, não tenha medo de mudar, não tenha medo de transformar os seus papéis diante da sociedade, diante do mundo. Não tenha medo de alternar de uma coisa para outra se você acredita que aquilo será bom realmente para você. Mas não fique fazendo mal para você. Eu atendi várias pessoas que manifestaram doenças físicas por causa de questões psicológicas, emocionais. Pessoas que forçaram um caminho contra as suas crenças e valores principais e ficaram doentes por esse motivo. Pânico, ansiedade, depressão, bipolaridade, doenças de pele, queda de cabelo, tantas e tantas coisas, impotência sexual, tantas coisas que podem acontecer porque uma pessoa foi contra as suas crenças e valores de forma inconsequente, sem se perguntar o que está fazendo, o porquê está fazendo aquilo, ou então para provar algo para alguém. Isso não leva a nada. Então, se essa crença é uma crença que te impede, que tem roubado os seus sonhos, tem impedido você de ser sua melhor versão, busque a ajuda de um profissional. Vai atrás disso. Não aceite não. Busque algo melhor para você. E se você que está assistindo esse vídeo é um profissional da área de desenvolvimento humano, se aprofunde nas crenças das pessoas. Não vai com pressa não, tipo, isso é isso, então vamos fazer um exercício para quebrar a crença. Vai começando a desafiar as pessoas a enxergarem a vida com uma nova ótica, uma nova lente, uma nova percepção, ok? Uma sugestão para que você possa fazer uma atividade, um exercício, é comece a anotar as suas crenças no papel. Faz uma cadernetinha com todas as suas crenças. Eu acredito que isso é possível, isso é impossível, eu dou conta, não dou conta, posso, não posso, gosto, não gosto. Comece a colocar tudo aquilo e comece a pensar sobre elas. Por que que eu faço desse jeito? Por que que eu alimento dessa forma? Por que eu acredito nisso? Comece a questionar. Se essas coisas não forem embasadas e for para você importante, por exemplo, a fé que você tem, se aquela fé que você tem é importante, busque conhecer mais sobre ela ao ponto de qualquer pessoa poder perguntar qualquer coisa e jamais você ceder a qualquer tipo de indução ou frase ou então sugestão de qualquer tipo de pessoa. Se você acredita que aquilo realmente é importante e bom na sua vida e aquilo é realmente embasado, por que mudar? Porque todo mundo faz? Porque todo mundo gosta? Eu conversei com um jovenzinho e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: o que é mais fácil, ter sucesso ou fracassar? Ele falou: fracassar é mais fácil. Eu falei: é verdade. E por quê? Basta não fazer nada. Eu falei: sim, isso mesmo. Basta não fazer nada. Então, quando a gente começa a entender que para fracassar basta não fazer nada, para não ter sucesso basta não fazer nada, o processo já está sendo encaminhado. Então, se você quer ter sucesso, avançar na sua vida, em qualquer área que for, pense, sem medo, questione e, se precisar de ajuda, procure. Tá bom, pessoal? Até mais, espero que você tenha gostado. Se você precisar de mais alguma coisa, de mais algum tipo de informação, manda mensagem pra gente no marconarciso@gmail.com. Pode entrar no nosso site também, Marco Narciso Oficial, no Facebook. Manda mensagem e a gente conversa e vamos pensar nos próximos temas que forem ajudar você a ser uma pessoa cada vez melhor. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.